A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Olá, eu sou o Ari e este é o meu canal, A Luz do Evangelho. Eu inicio esse vídeo com a fala da ex-irmã Edna. Quero dizer ex-irmã porque não está mais conosco, servindo a Deus junto conosco dentro da congregação. Então, eu não uso esta fala para diminuí-la ou menosprezá-la. Abre aspas. Gente, porque a pior situação que uma pessoa pode estar é ela se achar que é crente. Ah, meu Deus, é pesado isso. Mas eu vou falar, porque eu estava me sentindo nessa situação morna. Eu senti que estava morna, porque eu queria buscar, mas estava estagnada. Eu estava parada espiritualmente, não estava evoluindo espiritualmente. Fecha-se aspas. Vamos à reflexão? Eu escolhi aqui Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao 18. A mesma carta da reflexão que ela estava estudando. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desprovido da graça, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. Irmãos, está aqui a palavra que Deus colocou no nosso coração para ler, mediante a fala da irmã Edna, que já estava ali fazendo a sua reflexão sobre esta palavra, e ela teve ali o seu entendimento, o seu conceito. Mas que nós vamos, aqui nesse vídeo, nós vamos discorrer desse conceito dela, para que nós possamos ter aqui no nosso vídeo um entendimento da palavra de Deus. Vamos ver o vídeo, aí a gente volta com as nossas considerações, ok? Antes de nós vermos o vídeo da irmã Edna, eu faço aqui uma humilde oração em busca da clareza de ensino. Senhor, nosso Deus, estamos aqui a fazer este vídeo para a honra e glória do Teu nome, reconhecendo que Tu é o primeiro e o último. Fortalece-nos na fé, renova os cansados, consola os que sofrem e fala conosco através deste vídeo com a Tua palavra que traz vida para os que irão crer e traga o conhecimento da verdade, os que se encontram em dúvidas. Vamos a um pequeno trecho do vídeo da irmã Edna em seu questionamento. Depois faremos aqui nossas considerações no intuito de que ninguém que entrar nesse vídeo para ver esse vídeo fique sem entendimento. Vamos ao vídeo. Bom dia, pessoal, graça e paz a todos.
Gente, quando a gente começa a aprender, quanto mais a gente aprende, mais você quer aprender. Eu tô chocada. Respondendo alguns comentários, eu não tô aqui na internet para me aparecer. Não faço o tipo que fica se mostrando assim por vaidade. Deus conhece meu coração. Eu tô até com a cara inchada aqui de sono, mas eu tô impactada com alguns comentários que eu agradeço os comentários, mesmo aqueles que me confrontam, que me questionam, porque eu tenho muito para aprender e os comentários também me ajudam. Então perguntaram assim: mas se somos predestinados, então por que está escrito assim, cuida com o que tens para que ninguém roube a tua coroa? E está escrito nesse mesmo versículo assim, porque eu, próximo, tá? Porque eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eu comecei a pensar nessa parte, né? Procurei alguns versículos aqui e é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa que fala na carta de Laodiceia. Eu não sei se eu vou conseguir explicar, gente. O que são os da sinagoga de Satanás? Sinagoga é igreja. Igreja de Satanás. Gente, isso é muito pesado. Isso é muito forte. Eu não sei nem se eu tenho autoridade, se eu tenho entendimento para falar sobre isso. Os que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Quem são os que se dizem judeus, se dizem cristãos, se dizem evangélicos, né? Porque para nós agora, os que se dizem evangélicos, se dizem cristão, mas mentem. E Deus me trouxe essa parte aqui, ó. Conheço a carta de Laodiceia, que se refere à mesma coisa. Eu conheço as suas obras, que não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Por que é a mesma coisa relacionada aos da sinagoga de Satanás? Porque aqui o Senhor fala assim, eu conheço as suas obras, pois dizem, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Gente, a pior situação que uma pessoa pode estar é ela achar que é crente. Ai, meu Deus, é pesado isso e eu vou falar. Porque eu tava nessa situação morna. Eu sentia que eu tava morna. Porque eu queria aprender, eu queria buscar, mas eu tava estagnada. Eu tava parada espiritualmente, não tava evoluindo espiritualmente. A pior coisa, gente, é você ficar parado espiritualmente achando que você já tá salvo, que você já tá santificado, mas as suas obras são mornas. Você não é frio e nem quente. Você nem tem conhecimento da verdade e nem se considera pecador. Você não se considera pecador, então você não se arrepende dos teus pecados. Gente, são essas pessoas mornas, essas pessoas da sinagoga de Satanás, que acham que já tá tudo certo, já tá tudo bem, tem riqueza, já tem a coroa, mas na verdade são fariseus, hipócritas, arrogantes, ignorantes, maldizentes, blasfemos. São esses que vai cumprir aquela parte que o Senhor fala assim, quando chegar na porta do céu, vai falar assim, eu não te conheço, mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei, mas não se arrependeu, não se humilhou, não reconheceu o seu pecado. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio para o pecador. Ele veio para aquele que reconhece o seu pecado, que reconhece que é dependente totalmente de Cristo, da misericórdia de Deus. Totalmente o contrário das pessoas que se consideram melhor, se consideram judeus, se consideram já
Em Romanos 12, 22, eu separei uma parte aqui, Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, o perigo da pessoa religiosa é porque ela tá ali presa, é uma prisão mental, e ela não consegue enxergar a verdade, não consegue, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, mas está cego na religiosidade, não consegue aprender, não consegue renovar a vossa mente, não consegue quebrar o padrão mental que foi instalado na tua cabeça. Como que pode a gente ouvir uma pregação no púlpito amaldiçoando pessoas? Gente, isso é muito grave. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Como que você pode, que a gente pode estar numa igreja que não ensina a amar o pecador, correr atrás do pecador, mas ensina a desprezar, a tirar, jogar fora? O que o Senhor Jesus ensinou? Gente, é tão fácil e ao mesmo tempo parece tão difícil as pessoas entenderem o que o Senhor Jesus ensinou. Ele ensinou a amar, ele ensinou a perdoar, ele veio para o humilde, ele veio para aquele que reconhece que é pecador. Ele fala, eu não vim para os salvos, eu não vim para os que se acham santos. O perigo da religiosidade. Gente, eu tô chocada. Eu confesso que eu tô chocada de olhar para mim e ver o quanto eu era religiosa e eu tava cega e eu me considerava boa, eu me considerava assim, não, eu faço bem, então eu mereço entrar no céu. Quantos que estão nessa condição? Gente, é muito perigoso isso. Cuidado para não se achar adormecido na fé, para ser essa pessoa morna, que vai chegar no último dia, mas não somos predestinados. Eu creio que sim, somos predestinados. Só que se você não enxergar a misericórdia de Deus, você não abrir a sua mente para entender o evangelho verdadeiro, genuíno, cristão, então você está rejeitando o perdão de Deus, você está rejeitando conscientemente. Ou às vezes a pessoa acha, igual eu falei antes, a pessoa acha que já está no evangelho, já creu no evangelho, mas está enganado pela religião. Isso é muito sério, gente. Porque não é a religião que vai ajudar você a entender o evangelho. Não é a religião. A religião afasta de Deus. Gente, isso é muito sério. A religião afasta de Deus. Então, não seja religioso, mas não siga uma placa de igreja que afirma que só ali tem a salvação, que só ali você está salvo, que só ali é o único caminho, porque o caminho é Cristo. Não é uma religião. Gente, olha, só Deus mesmo para abrir a mente de muitas pessoas. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Bom, irmãos, acabamos de ver aqui o vídeo da irmã Edna. E eu quero dizer a você que você fez um questionamento, ou melhor, uma exclamação. E talvez em sua cabeça, no seu subconsciente, o pensar que depois de 30 anos saiu de uma igreja que não prega a verdade do evangelho, devido às suas dúvidas e da clara afirmação em teu pensamento, em teu conceito de que somos uma seita. Será que durante esses tempos que você
esteve na congregação, você não foi alcançada pela palavra de Deus e nunca houve um momento em que você tenha falado ou sentido o mover do Espírito Santo em sua vida, irmã Edna, e você diz ter saído de uma situação em que se encontrava morna, fria, talvez possa ser que seja assim, mas tudo isso é causado pela falta de entendimento e de não ter procurado por este entender. Então, minha amiga Edna, eu quero te dizer que às vezes erramos por deixar pensamentos contrários tomar o nosso coração, transferindo essa responsabilidade à instituição que pertencíamos, no caso, a Congregação Cristã no Brasil, a qual você fazia parte por 30 anos, conforme você fala no seu outro vídeo. E se esse for de fato o seu pensamento, eu posso estar até errado, mas por meu entendimento, vejo em seu vídeo a insinuação de que nós da Congregação Cristã no Brasil somos a cópia da igreja de Laodiceia. Então, me permita dizer que há um pequeno equívoco em tua concepção e talvez ela te esteja levando a se distanciar da igreja que, através dos seus cultos simples, mas carregados de fé, adoração, devoção e resiliência quanto aos ataques sofridos nestes últimos tempos pelos críticos que destilam os seus venenos para qualquer um que lhes dão ouvido na expectativa de destruir a fé daqueles que lhes ouvem. Que eu espero que não seja o teu, porque eu tenho certeza que eles vão fazer de tudo para te abraçar. E que ainda assim permanecemos fiel aos mandamentos do Cristo, na busca pela salvação, e que de forma alguma a igreja foi alcançada pela prepotência de se pensar de que de nada precisa, e muito pelo contrário, não tem em seu corpo a soberba de se achar predestinada, quando na verdade estamos numa busca constante, uma escada que a cada dia nos esforçamos para nos aperfeiçoarmos, sendo que, como nos ensina a palavra de Deus, que nossa busca é individual e, Edna, na forma coletiva, porque você esteve lá dentro e você percebeu a adoração e a obediência nos cultos por nós, como dito a você, frequentados. Não nos furtamos a responsabilidade, parte da igreja e parte de cada membro, de cada frequentador que lá estava, em buscar o conhecimento, pois sempre nos cultos houve o incentivo a que se buscasse a se aprofundar no conhecimento, lendo as Sagradas Escrituras e questionar como os bereanos fizeram. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 11. Pois foi dessa forma que eu aprendi ao longo dos anos que passei dentro desta instituição Congregação Cristã no Brasil. E muitos, ao saírem da igreja Congregação Cristã, querem agora culpá-la por dizerem não terem aprendido o Evangelho, como meio de ocultar até mesmo alguns desentendimentos ou até mesmo um desvio de conduta e ainda a falta de interesse em ler, estudando as Sagradas Escrituras. Essa é uma realidade que acontece não só na congregação, mas em qualquer denominação. E por terem perdido a comunhão com os irmãos, que aos olhos da igreja, de alguma forma, alguma coisa ocorreu, caracterizando-se como um pecado, que os tiraram de suas liberdades no corpo da igreja. Entre aspas, mas será que vocês que saíram da igreja, quando nela ainda estavam,
Buscaram pelo conhecimento de se aprofundarem nas Sagradas Escrituras? Será que vocês tiveram a vontade de pegar as suas Bíblias e tirar as dúvidas que vocês têm? E por que tão somente agora, passado tantos anos, vocês dizem ter descoberto um evangelho diferente, um novo evangelho? Falo como alguém que sempre leu, como alguém que sempre esteve debruçado aos estudos da Palavra de Deus, as Escrituras, que sempre esteve buscando conhecer os méritos, ou melhor, os mistérios das coisas de Deus de forma minuciosa. E a igreja, ela nunca me constrangeu, desanimando-me a parar com o estudo. Aliás, eu sempre ouvi em cima do púlpito: leiam em suas casas as Escrituras. A pergunta que faço a cada um de vocês, que hoje, distante da igreja, se encontram e nos acusam, é: vocês buscaram entender realmente a palavra de Deus? Buscaram realmente a ler e entender as Sagradas Escrituras? Se sim, por que agem como se estivessem em trevas, deixando o inimigo falar em vossos corações, provocando ira em seus corações, tentando desqualificar os irmãos? Porque, irmãos, desde que Deus me revelou sua graça, o seu santo evangelho, as suas Sagradas Escrituras, apregoado na congregação cristã no Brasil, até aos dias de hoje, eu posso dizer que sou sim iluminado pela misericórdia de Deus, tanto no entendimento quanto na resiliência a não voltar a crucificar a Cristo, porque eu sei o que Ele fez na minha vida e sou grato a Ele. E isso eu falo por termos a palavra de Deus e nunca por sabedoria, por soberba. Que Deus permita esse pensamento nunca passar no meu coração, a soberba. É como diz a palavra: é impossível que aquele que uma vez fora iluminado e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o mesmo, o Filho de Deus, e expondo a ignorância. Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 6, nos dá uma importante reflexão de que muitos estão outra vez voltando para trás e fazendo acordo com igrejas descompromissadas que apregoam somente fábulas e perseguem aquelas que verdadeiramente têm um compromisso com a palavra de Deus, que pregam a verdade, como a congregação cristã no Brasil. Quando lemos aqui, irmãos, Apocalipse, as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor, temos aí a 7ª carta, na qual você fez uma interpretação, acreditando equivocadamente, porque você aponta para a congregação, mas com um pouco mais de discernimento espiritual, logo se entende que Deus estava apontando para as igrejas soberbas, que se achavam ricas e que aquele povo eram ricos, mas levados na prepotência, aqueles que usam de meios escusos para tirar proveito dos fiéis, igrejas que tiram dízimos, que assalariam os seus pastores, que tomam casas e carros e pregam somente prosperidade, além dessas que te diz que não precisa seguir doutrinas, esquecendo-se que as doutrinas advêm dos mandamentos paulinos, para que aí sim você não caia na morbidez. Então eu te falo, esses tipos de igrejas são as igrejas que se caracterizam com a igreja de Laodiceia. Porque, irmãos, as doutrinas que por sua vez advindo do Salvador Jesus, cujo a 7ª carta veio a alertar a igreja de Laodiceia
porque nada se passa desapercebido aos olhos santos, aos olhares do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta igreja estava numa situação em que o povo se achavam puros, os puritanos, melhor que os outros, por se acharem predestinados e por isso não precisavam de nada. Eram arrogantes e presunçosos, se achando autossuficientes. Então, irmã Edna, uma característica de que se difere e muito de nós da congregação cristã no Brasil. Somos um povo que acreditamos que nós temos sim erros, que sabemos que nossas fraquezas às vezes nos deixam indiferente, mas não deixamos de estar nos pés do Senhor Jesus e, repito, não temos a prepotência de nos achar salvos. Por quê? Porque estamos todos os dias buscando por esta salvação e sabemos no íntimo de nossas almas, pela palavra, que se não retermos o amor de Cristo, falharemos na nossa caminhada. Irmã Edna, o que é chocante não é você falar que é crente, até porque essa é uma afirmativa de que se você crê, de que mesmo com tantas imperfeições, você está a confessar que acredita em Deus, que acredita no Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmã Edna, nós da congregação cristã no Brasil, nós sabemos que podemos ir muito mais além do que crer. Podemos, na nossa simplicidade, nos esforçarmos para obedecer aos mandamentos, pelo menos aqueles que mais nos identificam como servos e servas de Deus, como os que nos distancia das coisas mundanas, daquelas coisas passageiras que só servem para nos colocar no buraco. Então nós nos desviamos dessas. Bom, vamos mais uma vez aqui ver o que é chocante, o que você realmente deve se chocar com as interpretações erradas que muitos fazem, pois quando não se buscam discernimento, podem sim falhar em suas convicções e as suas convicções os afastarem cada vez mais de Deus, achando que agora encontraram o caminho certo, que encontraram a igreja certa, o evangelho certo. Mas saiba que se você negar o verdadeiro evangelho, se você negar a Cristo, ele poderá negar você diante de seu Pai. Temos sempre como exemplo a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. E sabe como você se acha rico, que não lhe falta mais nada? É quando se acha eleita, predestinada e que você é livre para fazer o que bem quiser, porque agora você tem o verdadeiro evangelho da graça imerecida e que todo dia, se você pecar, todo dia você vai ser salvo. Mas a palavra de Deus fala que o pecado inconsciente é salvo, o consciente não. Quando você se coloca nesta condição, então, querida amiga Edna e irmã, você está se pondo no lugar da igreja de Laodiceia, as sinagogas de Satanás. Eu vi, salvo erro, você falar que, acho que foi em seu segundo vídeo, salvo erro, muitas vezes, estando se arrumando para ir para a igreja, havia uma certa discussão em sua casa com os seus filhos ou seu filho, uma contenda, bem na hora de vocês irem para a igreja. É evidente que isso ocorra, irmã e amiga Edna, em casas, me perdoe a franqueza, que não há a presença do Espírito Santo. E isso não é culpa da igreja, mas a falta da verdadeira paz no lar, talvez fruto de algum ressentimento, falta de amor verdadeiro, falta de longanimidade e da falta até mesmo de conversão. Será que verdadeiramente vocês se converteram? É uma pergunta que eu estou fazendo. Mas isso, irmã, está em nós e não é culpa da igreja. Nós é que devemos nos entregar a Cristo. A igreja ensina o caminho. Nós é quem percorremos, é quem passamos por esse caminho, porque ela nos aponta a Jesus Cristo. Aí só resta saber
se estamos levando alguma bagagem, ou nos esvaziamos do nosso espírito de grandeza, do nosso eu, que quer sempre estar à frente. Lembra dos discípulos no barquinho? Estavam com Jesus, mas eles não buscaram crer naquele com quem estavam. E eles temeram a tempestade. E muitos que estão na igreja, será que eles estão com Jesus Cristo? Muitos desses são os que saem e ficam falando mal da igreja. Estavam com Jesus, porque quando estavam lá, estavam apenas de passagem, não tinham compromisso. Mas os do barquinho, eles tiveram a oportunidade que muitos desperdiçam. Olharam para dentro de si e notaram e entenderam que precisavam mais de Cristo que qualquer outra liberdade de se fazer o que quiser. Bom, para encerrarmos, você fala do perigo da religiosidade, mas esse também é um outro equívoco em se falar de religião, quando na realidade ela é a única forma de se mostrar que estamos em Cristo. Ou você não sabe que o significado em latim de religião é ligar, ou seja, a única forma de ligar o pecador a Deus. Religião, o termo quer dizer reconexão, representa o esforço do ser humano de voltar a unir-se ao Criador, do qual se separou pelo pecado. Então, minha amiga Edna, talvez você tenha ouvido aí essa frase e muitas pessoas erram. O perigo não está em você se ligar a Deus, mas na prepotência. Essa derruba qualquer espiritualidade. A Bíblia nos ensina a sermos simples como a pomba e prudente como a serpente. Mateus capítulo 10, versículo 6. Antes de olhar para a frieza da igreja, precisamos lembrar que o padrão de fé é Cristo, o fiel e verdadeiro. Quando olhamos para Ele, amiga Edna, irmã Edna, vemos o quanto precisamos ser transformados. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Que Deus nos dê sempre a graça de aprendermos com a sua palavra, que possamos sempre pedir a Deus discernimento para lermos a sua sagrada escritura. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou à luz das escrituras. Um abraço a todos e a paz de Deus. Aguardo a cada um de vocês no nosso próximo vídeo.